Era uma noite gélida em Lisboa, daquelas que cortam a alma como uma navalha afiada no vento do Tejo. Maria, uma mãe solteira que mal conseguia equilibrar o trabalho como professora primária e as noites como empregada num café do Bairro Alto, descia do elétrico 28 com os ossos doridos de fadiga. O frio era implacável, e ali, encolhido num banco da paragem, estava um homem idoso, tremendo como uma folha ao vento. Vasco, como viria a saber mais tarde, não pedia nada, mas os seus olhos cinzentos carregavam o peso de uma vida desfeita. Maria, recordando o pai que a abandonara na infância, parou. Ignorou o instinto egoísta de seguir para casa, para o filho pequeno que a esperava. Comprou uma sopa quente e um pão no quiosque ali perto, gastando os últimos euros que tinha para o almoço do dia seguinte. Para aquecer o corpo e a alma, murmurou ela, estendendo-lhe a taça fumegante. Ele aceitou em silêncio, os dedos azulados envolvendo o calor como um tesouro perdido. Não disse obrigado, mas os seus olhos brilharam por um instante, e Maria sentiu um vislumbre de paz no caos da sua existência. Horas depois, o sono de Maria foi rasgado por batidas furiosas na porta da sua pequena casa em Alfama. O cheiro a fumo invadia o ar, denso e sufocante como uma traição não anunciada. Ela acordou em pânico, o chão quente sob os pés nus, e o terror apertou-lhe o peito ao pensar no filho, Tiago, no quarto ao lado. Rastejando pelo corredor preenchido por uma névoa cinzenta, agarrou o menino tossindo e arrastou-se até à porta. Ao abri-la, caiu no relvado úmido, ofegante, com Tiago nos braços. Ali estava Vasco, o rosto sujo de fuligem, os olhos selvagens de urgência. Fogo! Saiam, pelo amor de Deus, gritou ele, a voz rouca como o ranger de uma porta velha. As chamas já lambiam as janelas da cozinha, devorando a casa que Maria lutava para manter com unhas e dentes. Os bombeiros chegaram, sirenes e quando pela rua estreita, mas a casa era um escombro fumegante. Maria, embrulhada num cobertor da Cruz Vermelha, olhou para Vasco com uma mistura de gratidão e confusão. Como soubera. Ele apontou para o nicho escuro do prédio abandonado em frente. Durmo ali há meses. Viu o fumo a tempo. Mas nos seus olhos, havia algo mais, um segredo que pairava como uma sombra. Nos dias seguintes, o motel temporário em Belém tornou-se o refúgio improvisado de Maria e Tiago. A seguradora prometia compensação, mas o trauma corroía-a por dentro, como um ácido lento. Vasco, convidado por ela como testemunha essencial para o relatório, ficou com eles. Inicialmente, era gratidão, ele salvara-os, e Maria, com o coração moldado pela cultura portuguesa de solidariedade familiar, via nele um avô perdido para o neto. Conversavam à noite, no lobby iluminado por neon, e Vasco abriu-se aos poucos. Contou que fora carpinteiro em Setúbal, com uma mulher e um filho. A esposa morrera de um cancro fulminante, e o álcool afogara o luto, levando-o a expulsar o filho numa discussão feroz. Disse-lhe que era uma desilusão, que o mundo ficaria melhor sem mim, confessou, a voz tremendo como as ondas do Atlântico. Maria ouvia, o peito apertado pela empatia, recordando a sua própria dor, abandonada grávida pelo namorado, sem família para amparar. Mas então, uma foto velha que Vasco mostrou, o filho, com olhos idênticos aos de Tiago, despoltou a revelação. Aquele filho era João, o homem que a deixara anos antes, o pai biológico de Tiago, que nunca assumira a paternidade. O choque foi como um sismo interior. Vasco não era um estranho, era o avô que silenciara a traição do filho. Sabia de tudo, João contara-lhe sobre a gravidez, mas Vasco, afogado no seu próprio inferno, escolhera o silêncio. Não quis interferir, murmurou ele, mas para Maria, era cumplicidade. Em LNG dele permitira que João fugisse, deixando-a sozinha com as dívidas, os turnos duplos, a solidão que a consumia como um fado melancólico. A gratidão evaporou-se, substituída por uma raiva surda, uma ferida reaberta que sangrava a traição. Porque salvara-os agora? Culpa tardia. Ou manipulação? Maria fingiu compaixão, mas no fundo, planeava. Todos merecem uma segunda chance, disse-lhe com um sorriso falso, e quando as palavras que outrora acreditara. Usou o dinheiro da seguradora não só para uma nova casa em Sintra, mas para contratar um detetive privado. Prometeu a Vasco ajudá-lo a reencontrar o filho, João, agora um arquiteto casado em Coimbra, com uma vida perfeita e um filho próprio. Mas o plano era sombrio, expor a covardia de ambos, fazer com que pagassem o preço da sua LNG. A tensão crescia como uma maré alta. Maria convidava Vasco para jantares familiares, observava-o brincar com Tiago, mas cada riso era uma faca no seu coração. Ele é sangue do teu sangue, pensava ela, mas o sangue trairá. O detetive encontrou João, vida estável, mulher dedicada, um menino ruivo.
Maria marcou o encontro, levando Vasco de carro até Coimbra, o ar carregado de expectativa falsa. Vais pedir perdão, incentivou, mas no seu peito, o vulcão fervia. Chegados à casa, um lar acolhedor com jardim florido, Maria estacionou do outro lado da rua. Vasco saiu, trêmulo, aproximando-se da filha, não, da nora, mas o foco era João. Ele chamou João, a voz quebrada como porcelana fina. João abriu a porta, o rosto pálido ao ver o pai perdido. Abraçaram-se, lágrimas de reconciliação, mas Maria não esperou. Saiu do carro, aproximou-se com Tiago pela mão. Olá, João. Lembras-te de mim? E do teu filho? O choque foi elétrico. João gaguejou, a mulher surgiu confusa, e Vasco, percebendo a armadilha, olhou para Maria com horror. A explosão veio ali, no relvado verde. Maria despejou tudo, a gravidez abandonada, o silêncio cúmplice de Vasco, as noites de fome e desespero. Vocês escolheram o silêncio, e agora pagam o preço, sibilou ela, a voz como um vendaval. João negou, mentiu para a mulher, mas o detetive fornecera provas, e-mails antigos, registros de chamadas ignoradas. A família de João desmoronou, a mulher, furiosa com a traição oculta, ameaçou divórcio, o filho pequeno chorava confuso. Vasco, o herói outrora, foi expulso por João, gritando que o pai trouxera a ruína. Maria assistiu, o coração endurecido pela vingança, mas o custo era alto. Tiago, inocente, perguntava pelo avô, e Maria sentia o vazio da sua própria alma partida. Regressaram a Sintra, Vasco agora verdadeiramente sozinho, dormindo nas ruas de novo, mas Maria não dormia. A vingança não curara, apenas aprofundara a ferida, como um vinho azedo que queima a garganta. Em Portugal, onde as famílias são sagradas mas as traições cortam fundo, Maria aprendera que semear vento escolhe tempestades, e a sua alma era agora o epicentro da tormenta.